O que nossos filhos estão lendo? Autores incrédulos? Literatura com fascinação satânica? O que o Espírito Profecia e a Bíblia dizem sobre isso? Meu nome é Valdomiro Polidório, sou professor universitário de Literaturas de Língua Inglesa. Nos próximos 3 programas abordaremos essas questões. É um prazer tê-los conosco. Hoje nós falaremos sobre ficção. O que é ficção? Como que nós poderíamos definir ficção? E ficção literária. Há vários tipos de ficção. Ficção cinematográfica, ficção científica, ficção literária. Vamos ver então ficção literária, o que significa? Ficção vem do latim fictio, mais a junção de ones, que significa ação de modelar, formação, criação, invenção, suposição e hipótese. Ato ou efeito de fingir, muito importante isso, ato ou efeito de fingir, ficção literária. Então nós temos ficção literária, literatura, contos, romances, novelas, poemas, ficção literária, fingir, ato de fingir, dissimular, fingimento, invenção fabulosa ou engenhosa. No cinema e na literatura significa criação de caráter artístico baseada na imaginação, mesmo se idealizada a partir de fatos reais. Olha só que interessante. Mesmo idealizada a partir de fatos reais. Você pode ter um fato real que aconteceu, você relata, dramatizando, se torna uma ficção também. Por quê? Porque você tem uma moldura desse fato. Você desenha uma situação ali para chamar a atenção para aquele fato real. Pode ser chamado também de uma ficção. Nesse sentido, a gente tem que tomar muito cuidado com o quê? Com o que se lê. Porque se é fingimento, é mentira, e mesmo baseado em um fato real, de acordo com o que você narra, como você narra, você dramatiza, pode se tornar uma ficção. Não relata exatamente aquilo que aconteceu. É uma fábula também a ficção. Interpretação ou relato subjetivo de um fato ou de uma ideia, né? Também significa isso. Na retórica, é uma suposição do orador para abrilhantar ou reforçar o discurso. Então você pode abrilhantar ou reforçar o discurso através da ficção. Você cria uma situação, né? Essa definição vem do dicionário Pribera, da língua portuguesa, né? É uma definição importante para o início do que é ficção. A gente não pode confundir a realidade com ficção, né? O que a palavra de Deus fala sobre a questão da mentira? Nós temos uma passagem importantíssima na Bíblia que diz assim: vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Está em João capítulo 8, versículo 44. Partindo desse pressuposto, ficção na vida do cristão. Qual é a importância, qual é o significado da ficção literária na vida do cristão? Nós temos aqui, então, uma questão importantíssima já de início. Definição de ficção é o quê? Mentira, fingimento. E quem é o pai da mentira? O diabo. Aí nós temos uma questão muito séria a discutir. Nós, como cristãos, devemos ler ficção literária? Contos, novelas, romances, poemas, peças teatrais, é próprio ou impróprio para o cristão? Mas, e o outro lado?
aonde que está a verdade? Se o diabo é o pai da mentira, quem é a verdade? Em João capítulo 14, versículo 6, diz assim: respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Por um lado nós temos Satanás, o pai da mentira. Por outro lado nós temos nosso Senhor Jesus Cristo, que é a verdade, o caminho, a verdade e a vida. A pergunta continua: devemos, como cristãos, ler ficção literária, ter contato com a ficção literária? Isso é próprio ou impróprio para o cristão? Mas o que a ciência fala sobre o efeito da ficção literária em nossa mente? É importante a gente discutir isso, porque nós podemos dizer assim, tá, nós temos por um lado a ficção literária, por outro lado a palavra de Deus, e o que a ciência fala sobre a leitura de ficção literária? Como que ela afeta a nossa mente? É prejudicial ou não é prejudicial à mente? Quais os efeitos em nossa mente? Nós temos um estudo de 2014 que diz assim: o estudo mostra que a leitura é capaz de modificar o cérebro. Olha só que importante isso, a leitura é capaz de modificar o cérebro. Se a leitura é capaz de modificar o cérebro e eu tenho contato com uma leitura que não é verdadeira, que é uma mentira, o meu cérebro estará sendo modificado pelo quê? Pela mentira e não pela verdade. Aí já entra um ponto importante para a discussão, né? Aumento de conexões em algumas áreas cerebrais faz com que o leitor se sinta na pele do personagem. Imagine, você se sente na pele do personagem. Aí você pode falar assim: puxa vida, então se eu leio um livro, eu posso me transformar naquela personagem? Eu não diria transformar, mas eu posso sofrer os efeitos do personagem em mim. Isso pode ser prejudicial à minha mente. Por quê? Porque é uma mentira, é algo inventado, algo para fascinar, para me envolver. A pesquisa diz assim: para os leitores, o fato de que histórias podem mudar uma pessoa não é nenhuma novidade, isso é verdade. Porém, um novo estudo indica que a leitura de um romance pode provocar mudanças reais no cérebro, que persistem por alguns dias, mesmo depois que o livro acaba. Você lê um livro hoje e você vai ficar com aquela ideia, com aquela influência na sua mente durante alguns dias daquele livro. Então vejam bem, qualquer livro que você lê, você pode sofrer essa influência no teu cérebro. Então isso é muito grave. Os resultados foram publicados na edição de dezembro de 2013 do periódico Brain Connectivity. É um periódico norte-americano muito famoso de neurocientistas, neurolinguistas, que trabalham muito com a pesquisa sobre os efeitos no cérebro em várias áreas. E neste caso nós temos a questão da leitura de ficção, os efeitos no cérebro. Tá, mas e os autores? Os autores eles foram influenciados por outros autores, por algum livro, os grandes escritores? Será que foram? Nós sabemos que sim. Nós podemos citar vários escritores que tiveram influências de outros escritores em seus escritos, desenvolveram a sua literatura a partir de influências tais. Mas eu gostaria de citar dois hoje. Um deles é Stephen King. Stephen King é um autor bem conhecido, é escritor de best-sellers, de suspense, de terror, né? É muito lido no mundo inteiro, um dos autores mais lidos do mundo. E aqui nós temos uma foto dele, nós temos também uma gravura aqui do Lord of the Flies, do William Golding, que é um livro que foi escrito em 1954, é um livro já antigo. E esse Lord of the Flies, do William Golding, ele influenciou diretamente a vida, os escritos de Stephen King. Ele vai falar aqui agora. Stephen King, por exemplo, disse que o Senhor das Moscas, ou Lord of the Flies, mudou a vida dele. Um livro mudou a vida dele. Olha só como é importante a leitura o efeito da ficção na vida, na nossa vida, de todos nós. Mudou sua vida. E ele diz assim, porque
envolve ambos, uma história com uma mensagem e porque é um grande conto de aventuras. Falando um pouco sobre Lord of the Flies, é um livro importantíssimo para se discutir, porque, basicamente, resumindo o enredo, é um grupo de garotos que eles ficam isolados em uma ilha depois da queda de um avião. São os únicos sobreviventes depois da queda de um avião. E eles, no início, é tudo alegria. Eles brincam na praia, eles comem cocos e frutas e tomam banho no mar. Mas com o passar do tempo, eles começam a se tornar selvagens, porque eles começam a disputar a supremacia da liderança naquela praia e acabam matando. Então tem ali um amadurecimento muito brusco, rápido na vida desses meninos. Quando eles são resgatados, as pessoas não conseguem distingui-los entre animais irracionais e seres humanos. Influenciou muito a vida do Stephen King, mas o título é importante. O que significa o título? Lord of the Flies. Significa Beelzebub, o Senhor das Moscas. Beelzebub, o chefe, o maioral dos demônios. É um livro que influenciou um escritor que escreve suspense, terror, que envolve as pessoas com sangue, com terror, com o lado escuro, negro da vida, e que é popular. E esse livro pode chegar, assim, às estantes dos cristãos, e isso é muito grave. E se esses livros chegam até a estante dos cristãos, e suas escrivanias, onde eles leem, isso pode mudar a vida deles, como mudou o Stephen King. Para o bem ou para o mal? Qual é a influência? Isso será discutido também. O escrito dele não é cristão, o escrito dele é justamente para o lado negro do ser humano. Outra escritora que foi influenciada foi Joyce Carol Oates, uma escritora norte-americana também, que ela diz que Alice no País das Maravilhas influenciou muito a vida dela também. Ela diz assim, o livro Alice no País das Maravilhas é o livro que mais influenciou a sua vida imaginativa, o seu imaginário. O que é o imaginário? Imaginário é quando você lê um livro e consegue se transportar àquele lugar onde o livro se passou. Então imagina você lendo algo que é ficção, que é mentira, um suspense, um terror, uma história emocionante que atrai a atenção. Você se transporta àquela situação, você vive aquela situação. Como que isso afeta o teu cérebro? Você pode ficar com isso na tua mente durante vários dias e pode influenciar toda a tua vida. Ok? E o que lerão nossos filhos cristãos? Esta é a pergunta. O que lerão nossos filhos? O que nossos filhos devem ler e o que não devem ler? E nós também, é claro, mas aqui é uma preocupação grande com quem? Com as crianças, com os jovens, com os adolescentes. A literatura, ou a ficção literária, alguns falam literatura, alguns falam ficção, outros ficção literária. Como que elas afetam a nossa vida? No livro Conselho aos Professores, Pais e Estudantes, página 113, diz assim, que lerão nossos filhos? Esta é uma questão séria e que exige uma séria resposta. Perturba-me viver entre as famílias observadoras do sábado, olha só, entre as famílias observadoras de que dia? Do sábado. Nós precisamos pensar muito bem o papel da ficção na vida de nós cristãos. Como que ela afeta a nossa vida. Nós precisamos olhar nas nossas estantes e ver que tipo de livros nós temos lá. Ver que livros nossos filhos estão lendo, que livros estão sendo colocados nos currículos das escolas. Isso é muito sério. Diz assim, perturba-me ver o quê? Entre as famílias observadoras do sábado, periódicos e jornais que contêm histórias em série, as quais não deixam impressão para o bem na mente das crianças e jovens.
as quais não deixam o quê? Impressão para o bem na mente das crianças e jovens. O que nós vimos antes? Que a pesquisa diz que nós ficamos com impressão daquela ficção na nossa mente durante vários dias. E aqui no Espírito de Profecia diz assim, no livro Conselhos aos Professores, Pais e Estudantes, essas histórias em séries, elas não deixam impressão para o bem. Você não deixa impressão para o bem, deixa impressão para o quê? Para o mal. Aonde? Na mente de nossas crianças e jovens. Olha que sério isso. Durante toda a vida, uma carreira de 17 anos, trabalhando com literatura na universidade, eu percebia essa influência na vida dos alunos. Eu percebia quando os alunos começavam a estudar literatura nas minhas disciplinas de literatura de língua inglesa, como que eles iniciavam e como que eles terminavam. E o papel de se trabalhar com esses alunos, formar alunos professores de literatura depois lá nas escolas com crianças e adolescentes, é muito grave isso. Pensar que nós teríamos professores que trabalharão com a mentira lá. Quando isso acontece lá fora, em outras instituições, é algo que o mundo aceita. Mas e nós? Nós aceitamos isso no dia a dia de nossos filhos, de nossas crianças, sendo influenciados por uma leitura que não é verdade, que ela dá uma impressão para o mal e não para o bem? Não deixa nenhuma impressão para o bem? E continua dizendo assim nessa citação: tenho observado aqueles cujo gosto pela ficção foi assim cultivado. E continua. Então ela tem observado, nós temos observado. O que acontece com eles? Eles ficam destituídos da verdadeira piedade e religião prática. Destituídos da verdadeira piedade e religião prática. É isso que acontece com quem se envolve com leitura de ficção, de histórias em série, de ficção literária. Fica destituído da verdadeira piedade e religião prática. Tiveram o privilégio de ouvir a verdade. Quem é a verdade que nós vimos antes? Jesus Cristo é a verdade. Está na Bíblia. De familiarizar-se com as razões de nossa fé. Qual é a razão da nossa fé? Jesus Cristo, a verdade e a vida, o caminho, a verdade e a vida. Eles tiveram essa oportunidade, mas o que aconteceu? Mas chegaram aos anos mais avançados, destituídos da verdadeira piedade e religião prática. Por que eles chegaram a esses anos destituídos da verdadeira piedade e religião prática? Por quê? Devido ao contato com a ficção literária. E eles, o que acontece? Qual o mais efeito ainda que nós temos neles? Não manifestam devoção e não refletem sobre seus companheiros a luz celestial para os levar à fonte de todo o verdadeiro conhecimento. Não são luz, não refletem a luz, não têm uma vida devotada com uma religião prática verdadeira a Deus. Tudo que eles aprenderam que era verdade em Cristo, eles esqueceram a partir do momento que eles começaram a ler a mentira, a ficção literária, o engodo de Satanás. Isso é seríssimo. Nós poderíamos falar, não, mas no Brasil nós assistimos muitos filmes, temos o hábito de ouvir muitas músicas e não temos o hábito de ler ficção literária. Temos o hábito de ler ficção literária, talvez não a ficção literária chamada de qualidade, a ficção literária aquela mais de mercado, mercadológica, aquela para vender, mais simples, mas temos o hábito de ler a ficção, ou nossos filhos estão desenvolvendo esse hábito de ler ficção literária, através dos livrinhos que nós achamos, não, isso não tem problema, uma historieta simples, né, água com açúcar, não vai ter problema nenhum. Será que não tem problema nenhum? Será que não tem influência na mente deles? Será que eles continuarão tendo gosto pelo estudo da palavra de Deus? Será que depois de todo aquele entusiasmo, aquelas histórias fascinantes, ainda eles estarão aptos a sentar, quietos, ler com oração, com meditação a palavra de Deus? Ou eles continuarão ainda ligados àquela excitação que a ficção traz para eles? Outro ponto importante,
Fantasias e loucuras. O que a ficção traz? Ela traz fantasias e loucuras. E que se torna tudo normal com o passar do tempo. Quando você começa a ler, isso pode ter um impacto sobre a tua mente. Fala, nossa, que estranho isso daqui. Mas com o passar do tempo, com o vício da leitura, começam a aparecer o quê? As fantasias e loucuras na mente. Só para jovens, página 16, diz assim: quão numerosos são os livros de tendências infiéis. Quão numerosos são os livros do quê? De tendências infiéis. Se eles são de tendências infiéis, como que nós cristãos vamos ler esses livros? Por que ler? Qual a importância para nós? Que alimento é esse? É um alimento bom ou prejudicial à nossa mente? Quão numerosos são os livros de tendências infiéis, planejados para quê? Para perturbar a mente através de dúvidas capciosas. Perturbam o quê? A mente, novamente a questão aqui da mente. Perturbam a mente através de dúvidas capciosas. O que aconteceu no Éden? Quando Satanás falou ao ouvido de Eva, ele colocou uma dúvida nela, uma dúvida capciosa. Um livro, uma mentira, ele falou uma mentira, ele falou mentiras. E esses livros não trazem o quê? O que significa ficção? Mentira. Você não percebe, mas você está lendo e Satanás está falando através desses livros para te colocar dúvidas na mente, dúvidas capciosas, sutis, que você não percebe. E quando menos você espera, você está perdendo o gosto pela leitura e estudo da palavra de Deus. Isso aconteceu na minha vida. Eu lembro muito bem que depois de um período já de incredulidade, de não acreditar mais em nada, e começar a ter interesse depois, através da influência da minha esposa, da leitura da palavra de Deus, nós começamos a ler. E quando eu voltei de uma licença, que eu estava na universidade, comecei a trabalhar novamente com literatura, o que aconteceu? Eu comecei a ler um livro que eu não havia lido ainda para trabalhar com os meus alunos e eu perdi totalmente o gosto pela leitura desse livro, do livro sagrado. Foi questão de uma semana. Livro sagrado, Espírito e Profecia, eu não queria mais ler. Eu senti na minha pele o efeito da literatura. Ah, mas é uma questão particular. Não, não é. De acordo com o Espírito e Profecia, não é. Isso pode acontecer com qualquer um de nós. Então, o que nós devemos fazer? Devemos continuar com esses livros cheios de mentiras, engodos do pai da mentira, ou devemos retirá-los totalmente da nossa estante? E ela continua dizendo assim no Espírito e Profecia, o livro Só para Jovens, página 16. Satanás tem soprado seu hálito venenoso sobre eles. E uma mortal malária espiritual afeta a pessoa que os lê. Olha só a figura aqui. Satanás tem soprado o quê? Seu hálito venenoso sobre eles, esses livros. E uma mortal malária espiritual afeta a pessoa que os lê. Malária espiritual afeta a pessoa que os lê. A tua mente não fica mais limpa. Você não está com a mente mais limpa para ler a palavra de Deus e entender. Há uma interferência ali. Olha só, nós falamos muito sobre a influência da televisão na vida dos cristãos, do cinema, do teatro, mas a literatura também tem essa influência e é muito grave isso. Tem uma influência muito parecida, muito parecida. Na época que foi escrito o Espírito e Profecia, havia TV? Não. E agora nós temos os cinemas com essas telas em 3D e tal. E muitos livros de literatura são transformados em filmes, mas nós nos esquecemos do livro. A gente vê casos de crianças que leem o Senhor, por exemplo, aquela trilogia Senhor dos Anéis, aqueles livros longos, leem rapidamente, que se sentem atraídos pela magia, pela fantasia. Harry Potter, muito lido, atrativo, ficção literária. E o que significa isso daqui? Um sopro do hálito venenoso de Satanás. Quanta leitura de ficção há no mundo, continua o texto,
para encher a mente com fantasias e loucuras. O que a leitura de ficção faz e há no mundo? Enche a mente do quê? Fantasias e loucuras. Criando assim a aversão às palavras de verdade e justiça. Cria aversão às palavras de verdade e justiça que se encontra onde? Na palavra de Deus. Quem é a verdade? Quem é a justiça? Jesus Cristo. É a palavra de Deus. Então a leitura de ficção no mundo, ela enche a mente com fantasias e loucuras e cria o que? Uma aversão às palavras de verdade e justiça. Foi aquele relato que eu acabei de dar para vocês. Cria uma aversão. Você não pode associar ficção literária com leitura de Bíblia. Me preocupa muito quando eu vejo alguém tentando associar autores incrédulos ou de ficção literária com a palavra de Deus. Não é possível. Não é uma imaginação, não é algo criado a partir do nada. Está escrito na palavra de Deus através do Espírito de Profecia, que é a palavra de Deus também. E continua o texto. Desse modo, a mente fica o quê? Incapacitada. Olha só, você incapacita a tua mente para ter pensamentos nobres. Antes nós vimos uma citação que dizia que isso não teria nenhuma influência para o bem. E agora incapacita a tua mente para pensamentos nobres. Para paciente e perseverante estudo das Escrituras. Você não terá mais paciência e nem perseverança para estudar as Escrituras. Que é o que? A Escritura, o livro sagrado, é o livro guia pelo qual todos devem ser dirigidos ao paraíso de Deus. Qual é o livro guia que nos leva ao paraíso de Deus? A Bíblia. Os escritos da Bíblia e Espírito e Profecia, que é a palavra de Deus também. Só que a literatura, o que ela faz? A ficção literária, ela incapacita para ter pensamentos nobres. Alguém pode trazer várias definições de literatura para você, de ficção literária, e dizer, não, mas não é exatamente isso que está falando aqui no texto. Olha, a tradução foi checada. E é isso que está aqui mesmo. Então, se há outra interpretação, é uma interpretação que sai do texto. Ela descontextualiza e é uma interpretação pessoal. O que nós temos aqui é que ler e entender o que está escrito de acordo com cada palavra que nós temos aqui. Fantasias e loucuras envolvem minha mente. Eu tenho uma malária espiritual, eu fico doente. Loucura é o quê? É uma doença mental, é um desequilíbrio mental. E como que eu vou estudar e entender a palavra de Deus se eu não tenho esse equilíbrio mental? Nós estamos buscando o nosso tesouro aonde? Aonde que nós estamos buscando o nosso tesouro? Nos escritos do mundo de autores incrédulos? Ou nós estamos buscando nos escritos sagrados? Tesouro terrestre. Só para jovens, página 16, diz assim: muita coisa é escrita acerca de conquistar um tesouro terrestre. Aquelas histórias lindas, maravilhosas, que na verdade não são lindas nem maravilhosas, mas que envolvem quem começa a ler sobre tesouros terrestres. Como se a riqueza desse mundo pudesse comprar um passaporte para o céu. Quantos livros de história têm sido escritos, repletos de realizações ousadas e presunçosas, de homens cuja vida não lança nenhum pequenino raio de luz sobre o caminho que conduz ao país melhor. Olha só, se escreve sobre esses tesouros terrestres, sobre coisas materiais, e não se escreve sobre o verdadeiro tesouro, que é a palavra de Deus, que é a riqueza celestial. Não lança nem um pequenino raio de luz sobre o caminho que conduz ao país melhor. O caminho é quem? É Cristo. Não se faz nenhuma referência a Cristo, nenhuma referência à palavra de Deus. Nós veremos também que depois tem, em outro momento, que se pode fazer uma referência à palavra de Deus, mas também isso pode ser perigoso, como que ele é referido em um texto literário. E o que a palavra de Deus diz em Mateus, capítulo 6, do versículo 19 e 21? Não acumuleis o quê? Para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, onde os ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam.
porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Há discussões sobre a questão de assistir televisão, de ir ao cinema. E as discussões sobre ler ficção literária. Aonde está o nosso tesouro? Em que livro está o nosso tesouro? Onde a ferrugem não corrói, os ladrões não escavam. Está neste livro? Está nesses livros? Bíblia, Espírito e Profecia? Ou nós estamos buscando fora deles? Nós estamos sendo influenciados por essa literatura pagã, essa literatura que às vezes vem revestida com a roupagem religiosa, com algumas citações bíblicas, e na realidade são autores incrédulos, ou mesmo que não fossem incrédulos, professavam alguma fé, eles escreviam uma mentira para envolver as pessoas e Satanás está presente ali. O que os livros fazem? Incitam também o que? As paixões do coração. Lá no livro Só para Jovens, continuando neste livro, páginas 16 e 17, tem uma citação importantíssima. Quantos livros existem a respeito de guerras e derramamento de sangue que desencaminham os jovens? Quantos livros existem? Guerras e derramamento de sangue que desencaminham os jovens. Então, se imagine você ler um livro sobre guerra e derramamento de sangue e ficar com a influência na tua mente durante vários dias. Aí Cristo fala assim, quando baterem na tua face, você pode dar outro lado. Isso é ser cristão. Está havendo guerras e derramamento de sangue. O que isso tem a ver? Qual a relação que tem com a palavra de Deus? Qual a relação que tem com a luz, com a verdade e a vida, o caminho, a justiça de Cristo? Guerras e derramamento de sangue. Que influência que tem isso na nossa mente? Enquanto os leem, esses livros, Satanás permanece ao lado deles. Se você está lendo esse tipo de livro, sabe quem está do teu lado? Satanás, e não Cristo. Quando você está lendo a Bíblia, Cristo está ao teu lado. Mas quando você lê esses livros, Satanás permanece ao lado deles, dos leitores. Para o quê? Para inspirá-los com o espírito do guerreiro sobre o qual leram. Olha só o que nós vimos na pesquisa da Brain Connectivity, lá de 2014, na verdade de dezembro de 2013, que foi publicado na edição de janeiro de 2014, aquele periódico importante, a influência da literatura no cérebro, e agora diz assim, quando você lê qualquer livro de ficção, Satanás permanece ao teu lado para inspirar você com o espírito do guerreiro sobre o qual leram. O sangue se torna quente em suas veias e eles são incitados a cometer ações cruéis. Olha só que gravíssimo que é isso. Nós somos incitados, se lermos essas histórias, a cometer ações cruéis e não dar a outra face. E não amar nosso inimigo. Quão numerosos são os livros imorais que induzem a desejos pecaminosos e que incitam as paixões do coração, desviando de tudo que é puro e santo. Mais uma característica, desvia de tudo que é puro e santo. Ah, desvia de alguma coisa? Não, desvia de tudo que é puro e santo, a ficção literária. Então desvia do quê? Da palavra de Deus, seja a Bíblia, seja o Espírito de Profecia. Influências sérias. Os nossos jovens cristãos estão ávidos por livros, estão à procura de livros a todo momento, terminam um livro, começam outro rapidamente, estão devorando livros. Esse era o tipo de situação que eu provocava em meus alunos. Vamos devorar livros? Eles precisam ler mais, precisam ser intelectuais, precisam desenvolver o seu intelecto, se tornar sábios. Que sabedoria que é que eles estavam buscando, que eles buscam até hoje? É a sabedoria do mundo. E a sabedoria do mundo leva ao quê? Algo que não é puro, que não é santo, a paixões baixas, ao afastamento de Deus. Isso é bom? Não influencia a mente para o bem? E esses jovens ávidos por livros, o que diz o Espírito de Profecia? Tem uma citação importantíssima aqui, em Conselhos aos Professores, Pais e Estudantes, página 113, diz assim: muitos jovens são ávidos por livros, leem qualquer coisa que possam obter. Olha o apelo que é feito aqui. Apelo para os pais desses jovens, pais,
Prestem atenção no que os seus filhos estão lendo. Crianças, jovens, adolescentes. Cuidem disso. Não é só o programa de TV, não é só a TV ou cinema, não é a música, é a leitura também. O apelo é o seguinte: apelo para os pais desses jovens a fim de que governem o desejo deles pela leitura. Quem que deve governar o desejo dos seus filhos pela leitura? Os pais. Nós poderíamos entrar no mérito aqui da obediência, não é o caso, mas tem que ter essa obediência de pai para filho. Então você tem que controlar naquele momento ali se algo é pernicioso, é prejudicial ao seu filho. Você tem que sim fiscalizar o que ele está lendo, o que o professor mandou ele ler, o que o currículo está exigindo que ele leia. Isso é muito sério. Está em jogo a alma do teu filho e a tua também. Isso é muito sério. Não permitais sobre vossas mesas, revistas e jornais em que se encontrem histórias de amor. Só histórias de amor? Não. Anteriormente nós acabamos de ver que falavam o quê? De histórias sangrentas e de guerra também. Então o que está acontecendo aqui? Nós estamos envolvendo várias situações e vários tipos de histórias na ficção literária. Preenchei o lugar desses livros, desses tipos de livros, com livros que auxiliem os jovens a porem na formação do seu caráter o melhor material. E qual é o melhor material que é citado aqui? O amor e o temor de Deus, o conhecimento de Cristo. Nós devemos substituir, então, pela Bíblia e o Espírito da Profecia, a Palavra de Deus. Que nós teremos o quê? Então, o amor e o temor de Deus nesses livros, o conhecimento de Cristo. Como que nós vamos encontrar o conhecimento de Cristo em livros que não são escritos para esse fim? Para nos aproximar de Cristo, pelo contrário, são enganos para nos afastar de Cristo. E sutilmente eles são colocados, escritos. Durante toda a minha vida, professor de literatura, eu senti o efeito não só dos escritos desses escritores, na minha vida, na vida dos meus alunos, mas também das biografias. Ah, o escritor era ateu. Interessante. Por que ele era ateu? Estudava biografia. Ah, o escritor, ele bebia. Ele usava droga. Tá, mas ele escrevia tão bem. Será que tem alguma influência? Influenciava, sim, a vida dos alunos em relação a isso. A questão do ateísmo, a questão do uso de drogas, a questão de bebidas. Sim, mesmo que você não use droga, mas a bebida que você usa também é uma droga. Drogas ilícitas, usa a lícita. São maus exemplos para o mal na vida do próprio escritor. Então você pode ter uma associação de luz com as trevas, como que escritor que incrédulo, ou mesmo que professava crer em alguma coisa, que bebia, que usava drogas, que não tinha uma orientação correta, de acordo com a palavra de Deus, pode escrever algo bom para um cristão ler? É uma pergunta importante. Não tem união, associação de luz com trevas. O que nós devemos fazer? Restringir o desejo pela leitura. Nossa, mas restringir o desejo pela leitura? Mas o mundo diz aí fora que nós devemos ler mais e mais e mais para nos tornarmos intelectuais. Você pode olhar para uma estante cheia de livros e falar assim: nossa, aquela pessoa é intelectual, isso é importante, vai desenvolver o nosso intelecto. Nós veremos em um próximo momento, em outros momentos, que não é isso que nós pensamos, que nós vamos ler mais e vamos ter o nosso intelecto desenvolvido. Não. Hoje nós temos os jovens com seus Twitters, Facebooks, WhatsApp, com seus seguidores. E eu ouvia muito na universidade, os alunos dizendo: nós temos ideias inéditas. Ideias inéditas? Como inéditas? Totalmente influenciados pelos escritores que eles leram. E a gente via isso nos seus TCCs, nos seus artigos, nas suas apresentações, workshops, palestras, que era uma citação de um escritor atrás do outro, não tinha nada de originalidade lá.
que isso significa? Que você é transformado pela contemplação. O que eles estavam contemplando, eles estavam transformando isso, estava na vida deles. Eles não eram seres pensantes. Às vezes eu brincava dizendo assim, vocês parecem papagaios, porque vocês estão sempre repetindo o que os outros falam. Isso não é pensar, refletir. Então, até que ponto a leitura de ficção literária, de literatura, seja o termo, ela desenvolve o meu intelecto? Se eu estou citando, sendo influenciado por essas ideias. Até que ponto eu tenho liberdade de pensar? Até que ponto eu tenho a liberdade de criar algo? Eu estou sendo livre realmente? Ou estou preso a esses escritores, a vida deles, essa influência que não é do bem, mas é do mal sobre a minha vida? O que o texto diz aqui em Conselhos aos Professores, Pais e Estudantes, página 114, diz assim: restringir o desejo pela leitura que não forneça ao espírito bom alimento. A ficção literária fornece ao espírito bom alimento? O que realmente fornece ao espírito bom alimento? Não é o corpo aqui, é o espírito. Os que estão no serviço de Deus, os que estão onde? No serviço de Deus, não devem gastar tempo nem dinheiro com leitura que não seja proveitosa. Nesse sentido, é importante que vocês reflitam intensamente, muito, sobre essa relação da leitura de ficção literária nas vidas de vocês e de seus filhos. O que nós estamos lendo? O que nós estamos fazendo com nossos filhos? De onde, se o livro vem da escola, como que eu devo lidar com isso? Como que eu devo falar, por exemplo, para o professor que eles não devem ler esse livro? Qual o diálogo que eu tenho que ter com esse professor? Se é uma escola do mundo, é um tipo de diálogo, mas e quando é dentro de uma escola cristã? Como que nós devemos lidar com isso? Nós devemos ficar ao lado do quê? Da verdade. E a verdade até agora, que foi dita aqui, é que a ficção literária, até esse ponto, ela não faz bem para o cristão. Ela influencia para o mal. Ela tira o gosto da leitura da palavra de Deus. Ela afasta do bem e leva para o mal. Afasta da justiça e leva para a injustiça. Ela traz a mentira para substituir a verdade. Ela traz Satanás para ficar no lugar de Cristo. E a influência na mente. É isso que o mundo quer através da leitura de ficção literária. Que nós fiquemos o quê? Dominados como marionetes por essa leitura. E alguém fala, puxa vida, mas e a leitura da palavra de Deus? Não acontece a mesma coisa? Não. Sabe por quê? Porque Deus não impõe nada. Deus, Ele dá o livre-arbítrio para você. O mundo impõe. O mundo impõe, ele fala assim, você está lendo esse livro, que é a Bíblia? Tem aquela rejeição. E qualquer livro que você lê de ficção literária, você aceita. Por que isso? Porque quem é o pai da mentira também é aquele que é o príncipe das trevas desse mundo. Envolve-se muito com esse tipo de situação. Se você está lendo ficção literária hoje, na sua casa, e os seus filhos lendo também, procure estudar, rever esses textos que nós lemos para vocês hoje. Esses textos são importantíssimos. Voltem, vão até o contexto, leiam o capítulo inteiro do livro, pesquisem lá no Espírito de Profecia. Vão até a Bíblia, vejam o que Deus fala sobre a questão da mente, que está em Filipenses, nós veremos isso à frente, em outro momento. O que Deus fala sobre o verdadeiro alimento da alma. Pesquisem, procurem se inteirar disso. Nós temos mais de 100 mil páginas escritas e mais de 1000 visões de Ellen White, uma mensageira de Deus. Estamos lendo, procurando entender o que Deus quer para a nossa vida, nesse sentido da ficção literária, ou estamos deixando que nossos filhos sejam enganados com essa mentira, esse engodo de Satanás, de uma maneira oficializada até dentro de uma instituição? Isso é muito sério. Isso é muito sério. Vale alertar, sim.
E a gente percebe na nossa própria casa. A gente percebe, eu percebi uma situação com o meu netinho. Giovanni, um dia ele estava lendo uma história e eu quis saber o que era. Minha esposa estava lendo para ele. Eu falei, eu ouvi assim lendo, eu falei, isso é ficção. Eu peguei o Espírito de Profecia e estava lá, não pode. Os livros foram eliminados lá da nossa estante. Por quê? Porque você recebe a luz e a luz você tem que colocar em prática. Você consegue? Não, o Espírito Santo te habilita. É esse o recado, é essa a instrução que nós temos de Deus. É essa a intenção de Deus na nossa vida. Nós precisamos nos apegar muito ao livro da vida, a Bíblia e o Espírito de Profecia, que também é a palavra de Deus. Há muitos livros, há muitas instruções. Nós escolhemos o caminho, ou o caminho estreito ou o caminho largo. O caminho largo será aplaudido aqui, e o caminho estreito será recebido no céu por Cristo. Qual o caminho que você escolhe? Foi um prazer passar esses momentos com vocês, compartilhando essas informações obtidas através do estudo. Espero que vocês procurem também agora pesquisar o assunto por vocês mesmos, é importante. E no próximo encontro nós falaremos sobre livros como a fascinação satânica. Ellen White diz assim que o mundo está inundado de livros que melhor seria queimar do que fazê-los circular. Quais são esses livros? Será que temos algum em casa? Fiquem com Deus e até a próxima.